Olha aí, pessoal, questão 40 do Enseja 2017, segunda aplicação. Vamos lá, né? Praticar, exercitar os cálculos para chegar lá no dia da prova e tá tudo bem prático e bem fácil, né? Todos os assuntos vocês já revisaram, já exercitaram, então fica muito mais fácil. Chegar lá no dia da prova e ter uma questão de alguma coisa que vocês nunca calcularam, nunca viram, aí dá um desespero, né? Então vamos lá. Não esqueça de seguir nossos canais, E daí Professor, e entrar no nosso grupo do WhatsApp, um SOS, para ajudar vocês em todas as suas dúvidas sobre o Enseja e sempre ter algumas dicas, informações sobre as datas, sobre todos os assuntos relacionados ao Enseja. Tá bom, pessoal? A Torre de Hanoi é um jogo de madeira com uma base de 3 pinos e certa quantidade de discos com diâmetros diferentes e com furos no centro, conforme mostra a figura. A ideia do jogo é utilizar o menor número possível de movimentos para levar todas as peças de um pino para outro determinado. Para iniciar a jogada, todos os discos devem estar no mesmo pino, e as regras que devem ser seguidas são: um disco deve se movimentar de cada vez, não pode puxar 2, 3 discos juntos, é um de cada vez. Um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. O quadro mostra a relação entre o número de discos, N, olha aqui pessoal, importante. O N se refere ao número de discos. Então, quando a gente falar num valor N, é o número de disquinhos ali, de peças, né? O número de discos. E o número mínimo de movimentos para levá-los ao pino determinado. Durante uma aula de matemática, na qual o jogo é apresentado, o professor pede a seus alunos que escrevam a expressão algébrica que represente corretamente o número mínimo de movimentos para levar N discos, N é o número de discos, né? Então, para levar um disco, 2 discos, 3 e 4 discos, né? Aqui na tabelinha. A um pino pré-determinado, com N igual a 1, 2, 3 e 4. Reforçou aqui mais uma vez, para não ter dúvidas. E obtém da turma as seguintes respostas. Então, são 4 expressões que os alunos encontraram. Qual das respostas apresentadas pela turma atende ao pedido do professor? Aí, as respostas são uma dessas 4, né? A questão, as alternativas 1, 2, 3 e 4. Bom, resumindo aqui, pessoal, toda a historinha aqui da torre e tal foi para apresentar o problema, é a historinha toda. O que nós vamos trabalhar aqui é descobrir qual a expressão, que é uma dessas 4, que atende ao número aqui da tabela, o número de discos, e vai nos dar o resultado, o número de movimentos. É uma questão simples, tá? Bem fácil, apesar de ter um problema grande ali, assustar, né? Ih, meu Deus, o que é isso? Nem conheço essa Torre de Hanoi, meu Deus, nunca vi isso. Não importa, porque isso não vai interferir no cálculo. O cálculo é uma expressão com a tabela. Tá? Claro que veio do probleminha de toda a história, mas não precisam se preocupar com isso. Qual é o detalhe aqui, o segredo? A grande dica. E essas dicas você vai receber, essa como eu vou falar agora, e muito mais nos nossos cursos completos, tá, pessoal? Então, olha a dica. Eu tenho aqui o número de discos. Eu vou colocar esse número de discos aqui no lugar do N, na expressão. Então, por exemplo, aqui vamos pegar aqui a primeira expressão. 2 num expoente N, né, como se fosse um 2 ao quadrado, um 2 ao cubo, menos 1. Então, se eu substituir o N por 1, aqui no número de discos 1, essa expressão aqui, a primeira expressão, tem que me dar um resultado 1. Depois, eu substituo no lugar do N um 2, que vai ficar 2 ao quadrado, né, 2 no expoente 2, menos 1, tem que me dar o resultado 3. Depois, eu substituo o N por 3. Então, vai ficar um 2 ao cubo, né? Um 2 é um expoente 3, menos 1, tem que me dar o resultado 7. Como que eu sei disso? Está aqui na tabela. E quando eu substituir por 4, tem que dar um resultado 15. Tá? Então, fazendo esse caminho, eu vou descobrir se essa expressão serve ou não. Ela tem que dar todos os resultados certos, conforme a tabela aqui. Os resultados 1, 3, 7 e 5, conforme o número que vocês
substitui no n. Depois eu vou para a expressão 2. 2 vezes n menos 1. Então, se eu botar o 1 aqui no lugar do n, na expressão 2 agora, 2 vezes 1 menos 1 tem que me dar 1. Se der outro resultado, opa, a expressão 2 não serve. Depois substituo o n por 2, tem que dar o resultado 3. Substituo o n por 3, tem que dar 7, e assim por diante. Depois vou lá para a expressão 3. 2 num expoente n menos 1. Então, por exemplo, 2 no expoente, eu vou substituir aqui o n por 1, vai ficar 1 menos 1, vai ficar 2 num expoente 0. Dá o resultado 1? Vamos ver. Depois, na expressão 3 ainda, 2 eu substituo o n por 2. 2 na n menos 1, 2 na 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, 2 no expoente 1 vai me dar o resultado 3. E depois eu substituo o n por 3. 2 na 3 menos 1, ou seja, vai ficar 2 na 2, né? N menos 1, 3 menos 1. 2 ao quadrado, 2 no expoente 2, dá o resultado 7. Se não der aqui, opa, já pode parar que a expressão já não serve, né? E o mesmo para a expressão 4. Tá? Então, eu vou passar agora um videozinho ali rapidinho, fazendo os cálculos, conferindo todos eles. Claro que lá na prova você não vai fazer todos um por um. Substituiu aqui o número 1 na expressão 1. Deu errado. Pronto, já abandona, não é a expressão 1. Vai para a expressão 2. Substituiu o n por 1, deu certo. Opa, substituiu o n por 2, deu errado. Pronto, já abandona a expressão 2, passa para a próxima. Porque todas as respostas aqui, todas as alternativas, 1, 2, 3 e 4, tem que dar os resultados certos. Um que deu errado, a expressão já não serve. Tá bom? Vamos ao vídeo ligeirinho para fazer os cálculos. Mas você vai pausar o vídeo, vai fazer os seus cálculos, substitui ali. Daí tem um problema aqui, né? Eu não sei muito bem como é que faz aqui um expoente. Esse aqui também é muito difícil. Então dá uma olhadinha no vídeo, depois volta e faz os seus cálculos no seu papel, no rascunho para fazer. Não adianta só olhar que não fixa, né? Não pega bem. Tenta fazer para ver se dá certo, tá bom? E aí, depois do vídeo, aí eu digo a resposta, ele vai aparecer no final. Certo, pessoal? Até a próxima!